Glória a Deus. Salmo número 19. Salmo de Davi, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. A criação e a palavra de Deus. Salmo 19, Davi, ele descreve duas maneiras que Deus se revela, duas formas de Deus se revelar ao homem. A primeira, ele descreve a revelação natural. Deus se revela todos os dias a todos os homens no planeta através da criação. Os céus, toda a criação proclamam a glória de Deus, anunciam que existe um Deus, que há Deus, declara que há um Deus que é criador, que é poderoso, que é Deus, que é digno de ser adorado. Basta olharmos para Romanos 1:20, o apóstolo Paulo certamente, ainda que não diretamente, ele se refere ao Salmo 19, quando ele diz lá que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, são conhecidos através de toda a criação, e que isso torna o homem indesculpável. Todo ser vivo nunca ouviu falar da Bíblia, de Jesus, mas os céus, a criação, proclamam que há um Deus todo-poderoso, glorioso, tremendo, incomparável, para criar tudo. A criação, então, toda a criação tem as digitais do Criador. Todos os dias, quando nós acordamos e nós vemos o sol nascer, é um sinal de Deus, é uma provisão de Deus para lembrarmos, o Senhor está nos dando mais um dia para vivermos para a sua glória. A esperança é renovada, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nascer do sol é uma lembrança diária de que há um Deus poderoso que está nos dando uma nova oportunidade de vivermos melhor, e viver melhor é viver com Ele e para a glória dEle em tudo que nós fizermos, tudo que a gente faz. A glória de Deus deve ser manifesta através de tudo que fazemos. Então, o Salmo 19 nos fala disso, a revelação de Deus. Inclusive, ele descreve o sol de uma maneira muito especial, onde ele fala no versículo 4, como se Deus tivesse colocado uma tenda para o sol. O planeta, o sol vai, percorre a terra e se esconde. Por mais que a gente veja e saiba e tenha foto,
o nascimento e o pôr do sol são momentos assim, muito especiais, quando a gente consegue estar ao vivo olhando. São sinais da glória de Deus, da grandeza de Deus. Os homens, quando endurecem o coração, eles olham para a criação e eles adoram a criação, ao invés do Criador, como Romanos 1, o apóstolo Paulo denuncia. Adoram a criatura ao invés do Criador. E há muitos que na história e ainda hoje adoravam o sol, adoram a lua, mas nós adoramos aquele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. A criação é uma revelação natural de Deus. Mas a segunda parte do Salmo 19, a partir do versículo 7, Davi começa a falar da segunda revelação de Deus para a humanidade. Além da revelação natural, Deus se revela de forma especial, de forma sobrenatural. E a revelação sobrenatural de Deus é através da sua palavra. Versículo 7 em diante. Davi então descreve essa revelação de Deus gloriosa pela palavra. E ele vai falando as características da palavra. No versículo 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus ela é perfeita. A Bíblia, em toda a sua revelação, que chamamos de Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento, talvez fique até melhor, revela de maneira perfeita quem é Deus, quem somos nós, para que nós vivemos, para que nós existimos. A palavra de Deus ela é perfeita, não há erro nela. Segundo, ele diz que a palavra de Deus, ela também é fiel. Fiel, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus se cumprirá. Você crendo ou não, Jesus voltará. Você crendo ou não, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus também é justa e verdadeira. Justa e verdadeira. O versículo 7 fala desse testemunho do Senhor como fiel. O versículo 8 fala que os preceitos são retos. O mandamento do Senhor é puro. Versículo 9 diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa é a palavra de Deus. A sabedoria de Deus é revelada através da sua palavra. E aí, depois de Davi falar essas características da palavra, Davi descreve o que a palavra de Deus produz em nós, quando nós a lemos, meditamos, praticamos e cremos nela. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, ele diz no versículo 7, primeiro, a palavra de Deus restaura a alma. A nossa alma se desgasta, a nossa alma se preocupa, a nossa alma tem momentos de dúvida. Se você e eu formos honestos, sabemos disso. Mas quando nós nos enchemos da palavra, a palavra de Deus vem como aquela água cristalina que restaura as nossas forças, que restaura a alma, que restaura a esperança. Restaurar é uma palavra boa no hebraico, significa devolver o estado original. As situações da vida, as pressões da vida, as lutas, tribulações tendem a desorganizar a nossa alma, a nos desconectar de Deus e às vezes de nós mesmos. Não conseguimos nem mesmo compreender o que nós estamos sentindo, mas quando nos enchemos da palavra, ela vem e restaura, devolve o estado original da alma. A palavra de Deus também dá sabedoria. O versículo 7 diz: ela dá sabedoria aos simples. Vivemos um tempo de tanta informação, as pessoas leem as informações pela internet, tiram dúvidas o tempo todo, e nós somos a geração mais bem informada, mas talvez a mais deformada no sentido da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus não é apenas uma leitura ou um conhecimento, mas é ser cheio dessa palavra no sentido não apenas teológico ou intelectual, mas é quando a palavra entra no nosso espírito. Quando ela é assimilada, quando nós decidimos viver, crer e nos relacionar com a vida, inspirado e guiado pela palavra de Deus, pela sabedoria de Deus. Amada, a sabedoria de Deus
ela é muitas vezes considerada pelos homens como loucura. A Bíblia diz isso. Em Tiago, na carta de Tiago, o apóstolo Tiago diz que existe 2 tipos de sabedoria: a terrena, que é animal e demoníaca, aquela da esperteza, do vou me dar bem, mas tem a sabedoria de Deus. E lá em Tiago capítulo 1 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, peça porém com fé, em nada duvidando. A palavra de Deus nos dá sabedoria para nos relacionar, para viver em família, para saber lidar com as situações difíceis. Ela nos ensina a perdoar, a amar, ela nos ensina a andar na contramão, na correnteza contrária, contra a correnteza do mundo e da nossa própria vontade, porque a palavra de Deus não é para satisfazer a minha vontade, a palavra de Deus é para me guiar na sabedoria de Deus, e essa sabedoria é tremenda. E o texto também diz, Salmo 19, que a palavra de Deus também, além de dar restauração e sabedoria, ela alegra o nosso coração. Aí sim, é tremendo, porque o texto diz no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E ela não alegra porque está fazendo o que eu quero, ela alegra porque ela me liberta dos meus desejos, das minhas vontades e às vezes das inclinações que eu tenho, pensando que seriam boas. A palavra de Deus vem, me limpa, me purifica de tal maneira que me conduz à verdadeira alegria. A verdadeira alegria está no centro da vontade de Deus. A verdadeira alegria não é quando a gente conquista o que a gente quer. Há pessoas teimosas que estão fazendo de tudo para atingir os seus próprios objetivos, e às vezes começa a orar, a pedir a Deus de maneira teimosa, enganando e sendo enganado, enganando a si mesmo, enganando as pessoas, e elas dizem, Deus vai me dar aquilo que eu vou ser feliz e vou me realizar. A plenitude da alegria está no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus traz alegria para a alma, alegria no meio das dificuldades, alegria num país, e nós aqui do estado do Rio de Janeiro, que lidamos com a violência tão de perto, por situações tão tristes na nossa nação, e a injustiça e a corrupção, mas quando nos enchemos da palavra de Deus, nós temos uma alegria sobrenatural que ela traz, a alegria da convicção de que Deus está no controle de tudo, de que vale a pena ser justo e íntegro, de que vale a pena obedecer a Deus. A palavra de Deus nos dá essa alegria, alegria de fazer o que Deus manda, alegria de estar na casa do Senhor, alegria de levantar cedo para buscar a Deus. A palavra de Deus vai nos inspirando a verdadeira alegria. Por quê? Também porque a palavra de Deus também abre os nossos olhos. O texto diz aí que ela ilumina os nossos olhos. Versículo 8, os mandamentos do Senhor, o mandamento é puro e ilumina os olhos. Quando eu leio a palavra de Deus, a palavra vai tirando as escamas dos meus olhos, vai tirando a poeira dos meus olhos, e ela vai abrindo a minha visão para o propósito de Deus, para ter perspectiva na vida. Todos os dias, amado, o mundo, as notícias e a nossa própria alma vai empoeirando os nossos olhos, vai ofuscando a nossa visão. E quando nós buscamos a Deus e nos enchemos da palavra, ela vai limpando os nossos olhos, ela vai tirando as traves, os ciscos. Lá em Apocalipse, Jesus fala, compre de mim colírio, para que você possa ver. Jesus fala acerca de uma igreja em Apocalipse, fala assim, vocês estão cegos. Nós podemos ficar cegos espiritualmente falando, nós podemos ficar limitados na visão, deficientes. Os olhos são iluminados pela palavra de Deus, que vai nos lembrando quem nós somos, que vai mostrando o caminho que nós devemos tomar, o caminho iluminado pela luz da palavra de Deus. E Davi compara aí a palavra de Deus com 2 coisas extremamente valiosas, até hoje, mas imagina naquele tempo. Ele diz no versículo 10, que as palavras do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro depurado. Imagina isso, mais desejável. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, eu vou ter mais prazer nela, mais deleite nela, do que qualquer nível de bem, de recursos que eu possa ganhar, adquirir. Nós vamos considerá-la
a maior riqueza da nossa vida é a palavra de Deus dentro da gente. Não é só você ter uma Bíblia e colocar aberta dentro da casa, não adianta nada, só serve para poeira. Mas é você se encher da palavra, isso vai se tornar mais valioso do que o ouro, do que a prata, que as pessoas matam, roubam, defraudam por causa do dinheiro. A maior parte dos problemas do mundo tem a ver com dinheiro. Acontece um problema lá no Oriente Médio, sobe o valor o dólar sobe no Brasil, o combustível sobe no Brasil. E o que eu acho interessante é que o problema resolve lá, mas as coisas não baixam, né? Continua subindo. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu sei que para nós não há nada mais valioso do que a presença de Deus, a palavra de Deus. E aí ele compara também que ela é mais saborosa do que o mel. No versículo 10, é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Eu sei que essa comparação para alguns não funciona tanto, porque nós não temos, alguns nem gostam muito de mel, mas numa cultura onde você não tem açúcar como a gente tem hoje, chocolate toda hora à nossa disposição, açúcar que virou, açúcar vicia as pessoas, uma cultura que não acha açúcar fácil no mercado. Naquele tempo o mel era extremamente valioso. Nas tribos indígenas no Amazonas, eu já estive por lá há algum tempo. Quando se acha mel na floresta, é uma festa. Eles até tomam picada de abelha, mas eles vão lá arrancar de qualquer jeito, porque aquilo ali é a grande refeição do ano, quando se acha aquela mel à vontade. Imagina você ficar sem açúcar um mês. Para alguns nossos aqui não seria impossível, né? Mas a palavra de Deus é mais saborosa do que o açúcar, é mais saborosa do que o chocolate, é mais saborosa do que o alimento que você mais prefere. Ela vai se tornando como um alimento precioso que todos os dias você quer comer. Acredite, Deus quer abrir o nosso apetite para a palavra dele. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus compara a palavra com alimento, é alimento. E aí, amado, já partindo para as conclusões finais aí, Davi também diz que a palavra de Deus vai nos afastar do pecado e nos trazer recompensas. Ela traz recompensa, obedecer a palavra sempre trará recompensa. É muito tremendo quando ele fala isso. Versículo 11, em guardar os seus preceitos, há grande recompensa, e há recompensas na terra e recompensas eternas. Obedecer a palavra, não é só saber, obedecer. Mas é tão difícil. É difícil porque nós temos um coração duro, porque nós somos orgulhosos, porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. Mas quando a gente obedece, nós não nos arrependemos. A palavra de Deus tem recompensa, e imediatamente quando você começa a obedecer, ainda que a tua carne esteja sentindo, o teu espírito e a tua alma começam a experimentar uma alegria, uma paz de estar fazendo a vontade de Deus. Já é o início da recompensa. A recompensa já começa na obediência. A obediência traz recompensas e também traz, como nós falamos, um afastamento do pecado. É interessante quando ele fala no versículo 12, Davi diz: quem pode discernir suas próprias faltas? Irmão, o pecado mais difícil da gente enxergar é o nosso. A gente consegue enxergar o pecado de todo mundo, menos o nosso. Como eu posso ver o meu pecado? Olhando para a palavra de Deus de maneira honesta. Porque eu posso ler a Bíblia de maneira religiosa, só por ler, e não ver nada, como os fariseus. Jesus fala que eles liam todos os dias, eles queriam a palavra, mas não queriam se aproximar de Jesus. Você pode ler Bíblia e a igreja e não querer se aproximar de Jesus para ouvi-lo, porque ele fala pela palavra, mas eu preciso ser honesto para ler a Bíblia e falar: Senhor, eu quero ver o que o Senhor quer falar comigo, sobre mim. E aí quando eu faço isso, ela mostra as minhas faltas, porque ela é um espelho, mostra áreas da minha vida que ele quer arrumar, organizar. O cabelo está desarrumado, ele precisa lavar o rosto, alguma coisa que Deus está tratando conosco. E no versículo 12, Davi diz: absolve-me das que me são ocultas. E no versículo 13 ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine.
e aí talvez seja o pecado mais contundente que nós teremos que lutar contra ele até o dia da vinda de Jesus: a soberba. O texto nos diz aí que ela não me domine, ou seja, ela sempre vai me rondar. A oração é: Senhor, não deixa eu ser vencido pela soberba. Soberbo de não pedir perdão, de não reconhecer os nossos erros, de não deixar Deus nos quebrantar, de se relacionar com as pessoas sempre como se nós soubéssemos mais do que elas, de não saber se submeter à liderança. É orgulho tudo isso, amado. Submissão é a humildade de reconhecer uma liderança e ser guiado. E aí o texto fala: não deixe que ela me domine. Só a palavra de Deus vai libertando a gente todo dia, quebrando o domínio da soberba, porque ela traz grande transgressão, como o versículo 13 diz. E concluindo, o Davi termina o salmo como geralmente ele termina os salmos, ele termina adorando ao Senhor. Diante então da revelação de Deus, da criação, através da criação, a palavra natureza não é usada na Bíblia, porque ela é muito voltada para o humanismo, para o secularismo. A mídia, a ideologia predominante humanista, ela tenta usar a palavra natureza para mostrar que as coisas foram geradas de maneira natural, não há um criador. A palavra bíblica mais correta é criação. Deus se revela pela criação e pela palavra, e diante disso o que nós temos que fazer? O versículo 14, adorar. Davi conclui o salmo dizendo: diante de tudo que eu tenho conhecido de Deus, que eu conheço e vou conhecendo cada dia mais, a minha única reação coerente tem que ser essa: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é adoração, que tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu guardo no coração e alimento possam agradar a Deus, possam exaltar o Senhor, possam trazer glória para Deus. O que eu falo, o que eu faço e o que eu penso, o que eu medito, eu não vou fazer nada que venha a desagradar, a ofender o Senhor, a entristecer o Senhor. E quando eu perceber isso em mim, eu vou confessar o pecado, pedir perdão e pedir para que Ele me transforme. Que as minhas palavras e o meditar do coração agradem ao Senhor. E quem é o Senhor? Ele termina dizendo: Senhor. Senhor aí é a palavra que significa o que é dono. Ele é o meu Senhor, rocha minha, quem eu tenho segurança, firmeza, em quem eu estou firmado, e o meu redentor. Ou seja, eu estou diante dele porque ele me comprou, me perdoou, me lavou pela graça e misericórdia dele. Através do sangue de Jesus, nós fomos redimidos. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor se revela a nós. O Senhor se revela pela criação. O Senhor se revela dia após dia. Se estivermos atentos, mesmo sem palavras, sem voz, a criação nos ensina. Nós aprendemos com o Senhor através de toda a criação. Nós queremos aprender hoje a Te conhecer mais, a Te reconhecer em tudo que fizermos, a Te reconhecer em toda a criação. Pai, nós queremos, sobretudo, nos encher do conhecimento do Senhor através da Tua palavra. A palavra que foi revelada aos profetas, aos apóstolos e nos dada para que seja luz ao nosso caminho, que nós possamos nos encher, amar a Tua palavra, através dela, Senhor, nos afastar do pecado. Ó Pai, que o Senhor não nos deixe viver no pecado que nos afasta da palavra, mas que o Senhor nos encha da palavra que nos afasta do pecado. Nós oramos porque que a Tua revelação, seja ela natural ou a sobrenatural, enche os nossos corações em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.